novas criaturas, elas são geradas numa escola. A escola do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo falou a respeito disso. Quando falou do seu método, o apóstolo Paulo falou do seu método. Quando disse que ele não se considerava inferior a nenhum daqueles que estiveram com Jesus Cristo. Aqueles apóstolos que viram Jesus Cristo com seus olhos, que ouviram a voz de Jesus Cristo, que tocaram Jesus Cristo, e que agora estavam em destaque na sociedade. Paulo disse que não se considerava de maneira nenhuma inferior a eles, embora ele mesmo não tivesse visto a Jesus Cristo. Ele não tivesse ouvido a Jesus Cristo. Ele não tivesse tocado em Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo não se considerava de forma alguma inferior a ele, em suas mensagens, em suas posturas como cristão. E qual a causa fundamental? A causa fundamental é a escola de Paulo. Paulo tinha aprendido tudo sobre Jesus Cristo numa escola. A nova escola que se abriu. Mas Paulo teve consciência dela. E Paulo, sem consultar os apóstolos, ele pregou, ele fez as mesmas obras e as mesmas virtudes que se operavam do lado apostólico, Paulo via operar no seu ministério aos gentios. Pois Paulo ficou com o lado dos gentios, os apóstolos ficaram com o lado dos judeus. Então podemos ver duas escolas na linha primitiva, mas ambas eram dirigidas pelo Espírito Santo. Pois como está escrito, homens de Deus falaram, movidos por quê? Movidos pelo Espírito de Deus. Isto quer dizer que a fala das Escrituras tem uma origem celeste. É movida. A fonte é o Espírito Santo. Por isto, Paulo viajou até Jerusalém, depois de muitos anos, e foi encontrar-se com os líderes da época. Entre eles estava o apóstolo Pedro, Tiago. E eles notaram os feitos que o apóstolo Paulo contou que estava fazendo entre os cristãos, os novos cristãos, que estavam fora de Jerusalém, os gentios. Então vamos ver, na nova igreja que estava surgindo, a igreja aos gentios. E os apóstolos, vendo que tudo aquilo que se operava entre os judeus também estava acontecendo do lado gentil, deram a mão e a bênção para o apóstolo Paulo. Então aí houve uma identidade e decidiram, nós ficamos aqui com o ministério em Jerusalém. Você, Paulo, vai para o seu lugar, que é o ministério entre os gentios. Então, esse ministério entre os gentios, ele tem uma legalidade. Ele tem uma legalidade. E a legalidade dele está baseada em uma fonte, o Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo. É ele que é a fonte da nova igreja. Ele é a fonte da nova igreja. Ele é o professor por excelência. E ele instruiu o apóstolo Paulo. Ele ensinou o apóstolo Paulo.
De tal modo que o apóstolo Paulo se sentiu no mesmo nível que aqueles apóstolos que conheceram Jesus Cristo, que viram Jesus Cristo com seus olhos, que ouviram a voz de Jesus Cristo, tocaram em Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo dá para nós o método desta escola. Revelação. Revelação. Revelação do Espírito Santo. É aí que a nova criatura vai ser edificada e gerada. Não é outro caminho. O apóstolo Paulo sabia da importância das revelações do Espírito Santo. Pois antes, ele era Saulo. E como Saulo era um homem que tinha aprendido nas escolas dos fariseus, teve um professor ilustre, Gamaliel, um homem notável de sua época, e seguiu os passos desse mestre. E com a ótica aprendida dos fariseus, o apóstolo Paulo teve uma atitude. A atitude de perseguir os cristãos, um ódio pelos cristãos. Ele queria desativar essa crença em Jesus Cristo. Ele queria acabar com essa crença em Jesus Cristo. O que fazia o apóstolo Paulo ter esse ódio para com os cristãos? Era o quê? As doutrinas dos fariseus. Era o manto que o cobria. Era a ideologia de sua religião. Ele, com as lentes da sua religião, não conseguia ver os cristãos como os cristãos. Não conseguia ver que os cristãos eram dirigidos pelo Espírito Santo. E essa mesma lente dos fariseus, se a gente olhar anos atrás, essa mesma lente perseguiu a Jesus Cristo. Os fariseus não conseguiam olhar para Jesus Cristo e dizer, este é o Messias. Eram homens zelosos. Eram homens zelosos da Bíblia que eles tinham naquele momento, que eram os profetas, e o Torá, a lei de Moisés e Jó. Eram homens que buscavam cumprir a palavra de Deus. O que acontecia então? Acontecia que os doutrinamentos, os ensinamentos que eles tinham, caíam numa linha que eles não conseguiam ver Jesus Cristo como Messias. Olhavam para Jesus Cristo e falavam, esse homem é um homem rude, esse homem é um carpinteiro, esse homem está na esfera entre os pobres, esse homem nasceu ali em Nazaré, poderá vir algo bom desse lugar? Até o lugar onde Jesus nasceu tinha uma má fama. Tudo somava contra Jesus Cristo. E nos seus olhares, em face às doutrinas que ele tinha, não podiam ver Jesus Cristo como o Messias esperado em Israel. Então sentiam uma grande repugnância pelos ensinamentos de Jesus Cristo. Passaram a odiar Jesus Cristo e a desejar que ele fosse morto. Quem os induzia a esta atitude? As suas doutrinas, os seus ensinamentos, o seu olhar religioso. Aí nós podemos ver o perigo do olhar das religiões. Por isso que Jesus Cristo viu, a letra mata. A letra mata. A letra mata. E realmente,
A leitura pela letra levou o povo judeu a ter várias interpretações dos fariseus, dos saduceus, e cada uma com sua lente. E havia divisão entre eles, porque a religião divide. Tem as escrituras sagradas, mas cada religião passa a ter a sua interpretação. E, na base da sua interpretação, eles vão sustentá-la com as suas doutrinas, e vão criar os seus doutores. Por isso que na época de Jesus Cristo, fala a Escritura Sagrada, que os doutores da lei estavam ali de olho em Jesus Cristo, com todos os holofotes em Jesus Cristo, para tentar pegar Jesus Cristo num flagrante delito. E o que fizeram? Chegaram a ponto, através de seu olhar religioso, através de sua religião, de colocarem Jesus Cristo na cruz. E este mesmo olhar agora estava sobre Saulo de Tarso. Ele perseguia os cristãos, ele queria extinguir essa casta de cristão do mapa, até que ele teve um encontro inédito com Jesus Cristo no caminho de Damasco. Por que me persegues, apóstolo? Por que me persegues, Saulo? A partir dali, Paulo teve uma mudança. Aí ele foi batizado no Espírito Santo. Aí ele entrou na escola do Espírito Santo e se tornou Paulo. Paulo, o apóstolo dos gentios. Este é o caminho que nós devemos seguir para nos tornar uma nova criatura. O caminho que Paulo seguiu. O caminho de aprender pela revelação do Espírito Santo. Não pelo caminho das doutrinas dos homens. Não pelo caminho das religiões. Elas têm a sua própria doutrina. Elas vão criar mestres para que criem doutrinas que levem o povo ao rebanho, que justifique o seu caminho, que justifique o seu olhar. Mas Paulo aprendeu com o olhar do Espírito Santo. E aí vamos ter a igreja verdadeira de Jesus Cristo. E a igreja verdadeira de Jesus Cristo, ela é feita pelo quê? Pelas novas criaturas. Pelo olhar das novas criaturas. Aquelas que olham de acordo com o quê? Com o olhar do Espírito Santo. Com as revelações do Espírito Santo. E Jesus disse isso. Eu vou para o Pai, mas vou enviar para vocês o quê? O Consolador. E este Consolador há de pegar do que é meu e vai dar para vocês. Ele há de pegar do que é meu e vai dar para vocês. É isto daí. E então nós seremos ensinados em toda a verdade, dirigidos em toda a verdade, iluminada pelo Espírito Santo. Foi Jesus quem disse isso. E assim vai nascer a nova criatura. Então quem é essa nova criatura? É aquela pessoa que se deixa guiar pelas revelações do Espírito Santo quando ela lê a Escritura Sagrada. E aí vai ser constituída a igreja de Deus, a igreja verdadeira. A igreja verdadeira é baseada nas Escrituras Sagradas, iluminada pelo Espírito Santo. O Consolador que Jesus Cristo disse que enviaria, a pessoa do Espírito Santo. Isso é uma boa nova, não é? Sabemos aí que nós seremos novas criaturas quando nós formos dirigidos pela pessoa do Espírito Santo. Quando ele nos der o ensinamento, no momento que a gente estiver lendo as Escrituras Sagradas. E assim constituiremos o quê? Os membros da igreja verdadeira de Deus. Essa é a igreja verdadeira de Deus. Essa igreja que sabe ouvir a voz do Espírito Santo, o que o Espírito diz a ela. Isso é uma boa nova, não é? É uma boa nova.